Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano. Vamos para mais uma videoaula que vai ficar disponível para vocês aí no nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Para a nossa aula de hoje, aí nós vamos falar a respeito dos contatores, tá? Tanto contatores de trabalho como contatores auxiliares. Então antes, vamos entender o que são esses componentes. Então, o que seriam esses contatores, né? Aqui tem uma definiçãozinha que eu deixei aqui para vocês. O contator, ele é uma chave de operação eletromagnética, então ele vai possuir aí, uma condição inicial de trabalho, e depois nós vamos ter a condição de operacional mesmo, onde ele vai iniciar o trabalho dele aí, na parte de acionamento dos contatos elétricos, tudo isso de acordo com o que a gente precisa em nosso comando elétrico. E esses componentes, eles são muito usados aí em comandos elétricos. Então, as principais aplicações aí, Então, nós temos aí, partida de parada de motores, nós podemos trabalhar com comandos de sinalização, interfaces, com sistemas quando a gente estiver operando em tensões diferentes. Por exemplo, eu posso interligar sistemas com uma tensão de 24 volts e outro com uma tensão de 220 volts, por exemplo, Eu posso fazer arranjo com contatos aí, caso eu precise de uma pequena comunicação entre eles, tá? Então, comandos em resistência elétrica e partida e parada de equipamentos com tensões elevadas. Então, tem bastante aplicação aí os nossos contatores, tá? Os contatores, eles são divididos basicamente aí em dois tipos, Então, nós vamos chamar aí, contatores de potência, tá? Que são contatores responsáveis pelo envio, para trabalhar com correntes mais elevadas. E também nós vamos estudar os contatores de comando, que a gente usa mais para a parte de comandos auxiliares, por isso também que o pessoal pode chamar aí, vocês podem encontrar por aí, contator auxiliar ou relé auxiliar também, relé auxiliar, tá? Então, no primeiro instante aí, vamos falar um pouquinho a respeito dos contatores, assim, de forma geral, mas aqui eu vou trabalhar com o contator de potência. Qual é a aplicação dele, Quando a gente precisar trabalhar com altas correntes aqui e baixas frequências de comutação, Como ele vai ser um contator um pouco maior, então eu não vou conseguir ficar ligando e desligando ele toda hora, tá? Então eu preciso tomar um certo cuidado com relação a isso, tá? Como que funciona o contator, Então vamos imaginar aqui, neste exemplo, o funcionamento dele, como ele representa. Então eu tenho os contatos fixos, que são esses dois aqui, tanto de um lado quanto do outro. E eu tenho o contato móvel. E esse contato móvel, ele tem essa mola. Qual que é a função dessa mola? Sempre manter o contator na posição inicial de trabalho, Então, nesse caso aqui, um contato normalmente aberto. Tá? Normalmente aberto. E aqui eu tenho a bobina, aonde eu vou fazer o acionamento do meu contator. E aqui eu tenho o núcleo, um núcleo ferromagnético aqui, aonde eu vou trabalhar com o campo magnético, para eu aumentar o campo magnético dentro do meu contator. Então, meu acionamento do contator, ele vai ser por aqui. Quando energizar essa bobina, o que vai acontecer, Minha bobina, ela vai gerar um campo magnético, então vai ter um campo magnético nesse sentido aqui, E daí ele vai atrair todo esse núcleo móvel aqui para baixo, encostando aqui, no núcleo fixo. Quando ele encostar, o que vai acontecer? Ele vai comprimir a mola e ele vai movimentar esse meu contato elétrico, fechando ele aqui, ó. Tanto de um lado quanto do outro aqui, ó. Aí o que vai acontecer, Vai ocorrer a condução da minha corrente elétrica, nesse sentido aqui, Então daí eu vou ter, minha corrente elétrica aí circulando por aqui até chegar do outro lado. Quando eu quiser desligar esse contator, tiro a alimentação da minha bobina e daí ele vai, a mola vai comprimir, que estava comprimida, ela vai voltar, vai empurrar todo o conjunto aqui para cima e vai fazer esse contato abrir. Então essa é a operação clássica do nosso contator, tá? Tanto de trabalho quanto de comando, Aí teremos vários tamanhos aí, desse corpo interno do contator. Tá? Então esse é o princípio dos nossos contatores, tá? Aí aqui, já eu estou explicando,
o que eu falei para vocês agora. E aqui a gente já tem uma simbologia aí básica de contatores, né? Então aqui seria a simbologia de um contator de trabalho. Então nós temos aqui os contatos principais, né? Onde nós vamos alimentar as cargas de potência maior, tá? E eu posso ter outros contatos que eu posso adicionar no meu contator, tá? Aqui, por exemplo, né, eu já coloquei uma simbologia aqui de contatores de comando, né, contatores auxiliares, onde nós temos aqui, né, 2 contatos fechados e 2 contatos abertos, tá? Aí um conceito importante, tá, que a gente vai ficar frisando durante as nossas aulas é todo contato, né, que ele for aberto, ele vai ter sempre o final 3 e o final 4, tá? Todo o contato aberto. Então, por exemplo, 13, 14, 23, 24, 43, 44, por exemplo, tá? E todo contato fechado, ele vai ter sempre o final 1, e o 2. Então, 31, 32, 21, 22, né? Então, toda vez que você visualizar, né, lá no contator o número, se for final 3 e 4, vai ser contato normalmente aberto. Se for final 1 e 2, será contato fechado. Tá certo? E aqui, né, seria a alimentação da bobina do nosso contator. Normalmente ele vem escrito dessa forma mesmo, né? Aqui cortou a imagem, mas é o A1 e o A2. Tá? Isso é padrão aí, né, para os 2 contatores, tanto de trabalho quanto de comando, tá? Aí nós temos que tomar cuidado, né, com a tensão que nós vamos alimentar aqui. Né? Então tem que especificar direitinho, né, qual que é a tensão de comando para que selecione o contator correto. Ok? Então aqui eu tenho aqui outros conceitos importantes aí, né, que a gente comenta, né, a parte de funcionamento deles, né. Então todo o material aqui, né, ele tem que ser à prova de arco, né, então ele tem que ter a isolaçãozinha dele adequada aí para evitar um certo faiscamento, né, para não interferir no funcionamento entre os contatos, né. Eles operam todo mundo junto, né. Então no nosso caso aqui nós temos 3 contatos aqui. Então quando eu energizar essa bobina, estes 3 contatos vão fechar de forma simultânea. Quando eu tirar a alimentação da minha bobina, os 3 contatos vão se abrir. Aqui, mesma coisa, eu vou trocar a condição desses contatos. Quando energizar a bobina, os contatos que estavam abertos, eles fecham. E os contatos que estavam fechados, eles vão se abrir. Quando eu retirar a alimentação da minha bobina, vai voltar na condição inicial. Tá? Lembrando que o nosso comando elétrico, né, nossas instalações, elas serão, nós, quando estivermos elaborando os nossos comandos, vamos sempre analisar circuitos desligados, tá? Então, tem que lembrar disso, né? Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo aqui, né, de um contator de potência, né? Tem aqui, são contatores maiores, tá? Aqui um exemplo maior aqui ainda, né? Então, se visualizar contatores desse tipo aqui, pode ter certeza que está circulando uma corrente bem elevada aí por eles, tá? Então, precisa tomar os cuidados. E aqui, né, tá mostrando para vocês aqui a parte dos contatos auxiliares. Tanto os normalmente abertos, quanto os normalmente fechados. Quais são as funções? Informar, né, a condição, se o contator está ligado, se ele está desligado, né, quando eu quiser acionar uma lâmpada, né, coisas do tipo. Então, nós vamos ter, né, contatos de comando, que seriam esses aqui, os contatos auxiliares, onde nós vamos circular correntes mais baixas, né? Vamos considerar aí no máximo aí 10 amperes, né? Até menos que isso. E nós vamos ter os contatos principais, que aqui sim vai circular a corrente bem maior. Tá? E aqui o funcionamento é o mesmo, tá? Então a gente tem que lembrar dessa diferenciação, tá? Porque os contatos principais, eles têm isolação adequada, né, para fazer essa extinção do arco voltaico, né, que vai ocorrer quando o meu contator abrir, né, e até por questão de suportar a mesma corrente, tá? Por exemplo, né, essa imagem aqui, né, esses 4 contatos aqui, né, com certeza eles suportam uma corrente muito maior do que um contato auxiliar que ele vai estar aqui, assim, por exemplo, né.
Então precisa tomar um certo cuidado, né, para a gente diferenciar isso, né? Então esse aqui, essa imagem, por exemplo, né? Esses aqui são os contatos principais. Esse aqui ao lado é um contato de comando, né? Um contato auxiliar. Então aqui é o contato de trabalho, aqui é o contato de comando, né? Então são bem diferentes as correntes aí, então precisa tomar um certo cuidado com isso, tá bom? Aí aqui é o exemplo aí, né, de um contator aberto aí, né? O como que a gente conseguiria visualizar os contatos principais. Tá ok? Lembrando, né, que alguns contatores, né, nós conseguimos fazer a troca desses contatos com o passar do tempo. Tá? À medida que vai acionando, né, dependendo da potência do contator, é mais interessante, né, às vezes é mais barato, nós substituirmos aqui, né, nós trocarmos só os contatos, né, porque todo o sistema mecânico dele está funcionando, né, acionamento da bobina, essas coisas aí, né, e contatores de potência ele é um pouco caro, então, às vezes, né, você substituir só o jogo de contatos é uma opção boa. Né, é um procedimento relativamente simples de fazer, né, com treinamento adequado. E existe essa opção também, você pode comprar, né, os contatos e fazer a troca. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. E se liguem aí em nosso canal, que nós teremos vários outros vídeos aí que serão disponibilizados para vocês. Até a próxima!